Bom, de volta, e conforme eu passei, pessoal, no início deste curso, nós vamos evitar ao máximo a repetição de código, mesmo sendo em classes diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui uma function L, que nos retorna o elemento que foi passado, e na classe pessoa eu também tenho o mesmo método, claro que a gente copiou e colou. Então o que é que a gente pode fazer para evitar isso? Eu venho aqui, pode ser na classe pessoa mesmo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou renomear essa classe que eu acabei de copiar, vou clicar aqui em F2 e nós vamos chamá-la de útil, que é a nossa classe aí de utilidades. Dei um Enter aqui, aproveitar e vou recolher esses aqui. Então nós vamos deixar o seguinte, essa função aqui, ela vai ficar, nós vamos fazer um comentário aqui. Essa outra aqui nós vamos chamar de verificar vazio. A gente não vai precisar dela aqui, então vai ser, vou chamar de ver vazio. E ela vai nos retornar um valor verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, return true, porque existe campos vazios. Se ela não chegar aqui, ela automaticamente nos retorna falso. Return false. E essa função aqui, pessoal, ela vai receber um name, que é o nome de um elemento que for passado. Nesse caso aqui, ele já vai receber por padrão o nome sendo obrigatório. Mas se eu quiser passar outro elemento para ele checar, então eu vou informar o nome. Se eu não informar nada, ele já procura todos os elementos cujo name seja obrigatório, que é o que foi passado aqui para a gente, tá? Então nesse caso aqui, vai ser aqui name, ao invés de ser campo. Name.length, que é o que eu estou passando lá, e aqui também name.value. Para quem não entendeu, pessoal, é a mesma coisa que eu declarasse aqui. Por exemplo, vou só recortar aqui. Se eu colocasse, por exemplo, let name igual, aí nesse caso aqui já seria outra função que está acima aí, que é o L. Eu estou pegando aqui todos os elementos que tem por nome obrigatório. Quer dizer, na verdade, essa função aqui, me desculpem, ela pega pelo ID. Então, não seria isso aqui não, tá? Deixa eu só complementar aqui. Seria um document.getElementByName. Então, deixa eu voltar aqui. Obrigatório. Nesse caso aqui, eu vou colar aqui. Nesse caso aqui, eu pegaria todos os elementos, como a gente fez nessa classe aqui, tá? Ele está pegando todos os elementos cujo name seja obrigatório. Então, getElementByName. Então, nesse caso aqui, para chamar aquela função lá, eu vou simplesmente, vou comentar aqui para vocês, para quem não está entendendo no caso, né? Então, eu vou fazer o seguinte, if, aí ele vai fazer uma comparação. Ver vazio, ele já acha aqui pra gente, tá? Porque tá em outra classe, mas o sistema consegue enxergar. Ver vazio igual false, ou seja, quer dizer, igual a true, né? Que ele viu um controle que é obrigatório que estava vazio. Então, return. Lembrando que quando é apenas uma linha, pessoal, eu posso completar assim. Eu também posso fazer assim, porque é uma linha. Ou eu posso fazer também dessa maneira aqui, colocando chaves. Mas as chaves a gente só utiliza quando a gente vai fazer mais de um procedimento aqui dentro, como por exemplo nessa opção aqui, que eu vou exibir o alert, né, a nossa div alerta, e depois eu vou retornar. Esse return ele está parando o código, então ele não vai continuar aqui abaixo do procedimento. Então nesse caso aqui, como eu só tenho um procedimento do if, então eu posso fazer dessa forma, como eu falei anteriormente, ou eu posso completar aqui em uma única linha. Vou deixar assim como está. E nesse caso aqui, pessoal, ele pede, se eu só recortar aqui, quando eu abro o parêntese, ele diz assim, ó, name uma string. Ele está me pedindo qual name que eu quero. Então, se eu não passar nada, automaticamente ele já sabe que o name aqui vai ser obrigatório. Então ele vai pegar todos os
controles cujo name seja obrigatório. Então eu vou voltar aqui, dar um Ctrl V que eu tinha copiado. Então se ele retornar verdadeiro, então ele para nessa função aqui, ele não vai continuar aqui o nosso cadastro. Então eu vou até deletar esse, opa, deletei errado aqui, vou deletar daqui para baixo. Vou voltar aqui, então ele vai pegar todos os documentos cujo name seja igual ao que foi passado aqui, só que aqui eu vou trocar para El, só para a gente não confundir esse name aqui com o que vem de cá de cima. Então aqui ele vai trazer o name El. Para exemplificar ainda mais, pessoal, se tiver alguém que não esteja entendendo, eu vou fazer aqui um breve teste, né? Digamos assim. Vou fazer aqui acima. Então vou dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V. Vou renomear um campo aqui. Então CAD pessoa. Deixa eu ver aqui. Esse name aqui está obrigatório. É o campo do celular. Eu vou botar campo teste. Digamos que eu quisesse avaliar se todos os documentos, né, se todos os controles que tem o nome teste estejam vazios, né, ou não. Para não ter que criar uma outra função aqui com esse mesmo nome aqui, ver vazio para nome teste, outro para ver vazio, nome obrigatório. Então eu já coloquei aqui um parâmetro que ele vai solicitar. Se eu não passar nada, ele já está dizendo, ó, o name, o el, no caso o elemento, ele chama-se obrigatório. Então ele já vai por padrão pegar esse nome aqui obrigatório. Bom, e para isso aqui ser referenciado no nosso sistema, nós temos que colocar em dois lugares, né? A gente pode colocar em dois lugares. Poderia ser, por exemplo, aqui em CAD pessoa, quer dizer, só na parte do cadastrar aqui, cadastrar pessoa. Eu poderia referenciá-lo aqui, dar um Ctrl D aqui para ele copiar. Então basta vir aqui, colocava aqui útil, ele já autocompleta ali pra gente. Só que eu vou precisar dessa classe útil praticamente para todo o sistema. Então, como eu falei na videoaula passada ou na retrasada, não lembro, quando a gente quer uma classe para servir para todo o sistema, a gente vem aqui na nossa pastinha Shared, na parte do Layout. Inclusive eu vou recortar isso aqui, Shift Delete, e vou colocar o nosso útil aqui. Então eu vou dar um OK aqui, quer dizer, vou salvar, vou iniciar. Bom, ele inicia aqui na parte do login, eu venho aqui na parte do cadastrar, membros. Vou clicar aqui para ele mostrar a parte do desenvolvedor. O celular aqui já está vazio, então é ele mesmo que eu vou querer. Só que eu vou botar o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui a classe... Bom, ele não trouxe para a gente aqui o útil, então deixa eu dar aqui um Ctrl F5, pessoal, para ele recarregar aqui para a gente. JS. Bom, ainda também não trouxe, então deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Ah, tá, desculpa, eu dei um Ctrl, na verdade eu dei um Shift Delete, ele recorta a linha, pessoal, mas ele também copia. Então, quando eu colei, eu achava que eu tinha colado, na verdade, o útil, que eu tinha recortado de lá. Então, interessante isso aí, tá? O Shift Delete, ele, infelizmente, ele faz o mesmo que o Ctrl X. Se eu tiver aqui, eu dou um Ctrl X, ele recorta e copia. E o Shift Delete, eu achava que só deletava, mas descobri agora que ele também copia. Então, eu vou salvar aqui. Vou voltar aqui novamente. Aqui vou pressionar Ctrl F5 para ele recarregar tudo. Então agora nós não temos mais o site. Ué, ainda temos? Nossa, deixa eu voltar aqui, pessoal. Ah, foi bom isso acontecer, pessoal, porque na verdade nós estamos aqui no ambiente de desenvolvimento. E aqui, quer dizer, também aqui é desenvolvimento, mas depois a gente vai... Na verdade aqui include develop, ou seja, ele está incluindo o desenvolvimento, que é onde a gente está agora, e aqui ele está excluindo. Essa parte aqui não vai entrar para o desenvolvimento. Então eu vou recortar aqui, Ctrl C, quer dizer, copiar. Aqui eu vou deletar e aqui eu vou dar um Ctrl V. Então foi bom isso aí acontecer para estar explicando para vocês. Nós temos que colocar nos dois lugares, porque aqui é ambiente de desenvolvimento, enquanto a gente está aqui na nossa máquina, e quando a gente vier para colocar ele online, então ele vai usar esse daqui. Então a gente tem que colocar nos dois lugares. Somente nessa parte que tem essa exceção. Então agora eu vou salvar. Volto aqui. Ctrl F5. Espero que agora ele carregue. Bom, agora carregou aqui pra gente.
está aqui vazio. Ele trouxe aqui para a gente o minificado. Quando eu autocompletei ali, ele me deu a sugestão do ponto min e eu deixei. Então, Ctrl S aqui novamente. Então, a gente tem que estar atento a isso, pessoal. Essas pequenas coisas. Então, Ctrl S de novo para salvar. Volto aqui. Ctrl F5. Bom, agora sim eu tenho o meu método. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar aqui um breakpoint só para vocês entenderem. Vou colocar aqui também um breakpoint aqui no pessoa, para ele trazer aqui o nome do campo. Quer dizer, eu não coloquei o nome do campo aqui, pessoal. Então eu vou voltar aqui nessa parte aqui do pessoa, e o nome do campo que eu coloquei lá foi campo teste. Então esse ver vazio aqui primeiro, ele vai analisar todos os campos que tem o nome obrigatório. Por quê? Porque eu não estou passando nada. E nesse segundo eu quero que ele mude. Olha, não olhe o campo obrigatório não. Quero que você olhe o campo teste. Lembrando que tem que escrever da mesma forma que está lá, tá? Vou salvar. Volto aqui. Ctrl F5. É um trabalho meio chato, pessoal, mas a vida de programador é assim mesmo. A gente tem que estar fazendo bastante teste para estar aprendendo. Então aqui, ó, ele já está passando aqui, ó, ver vazio, ó, verifique vazio. E olha esse campo aí, todos os controles cujo name chame-se campo teste, tá? Então voltar aqui. Aqui eu já deixei o breakpoint. Por que ele não tirou esse breakpoint aqui, pessoal? Porque quando eu atualizei, eu só salvei essa classe aqui. Se eu tivesse feito alguma alteração aqui e tivesse salvado, quando eu desse um Ctrl F5 aqui, esse breakpoint aqui já teria desaparecido. Então fica a dica aí para vocês. Então eu vou clicar aqui em cadastrar. Ele passou por aqui, e quando eu clico aqui em name, esse name aqui ele chama-se, quer dizer, name não, desculpa, no El está com o nome de obrigatório, porque eu não informei nada. Então eu vou dar clicar aqui nesse play, ó, return false. Ele disse assim, is not the... tá, eu não botei o nome falso certo aqui, pessoal. Peço desculpas por essa falha. Aqui eu botei fale, na verdade é false. Então Ctrl S para salvar, Ctrl F5 que ele tem que recarregar novamente. Volto aqui e eu vou botar o breakpoint só nesse daqui para a gente não perder tempo, tá? Nesse daqui, no último aqui não vou botar. Perceba que agora ele já recarregou tudo e tirou o breakpoint. Quando ele chegar nessa parte aqui, eu vou clicar para ele entrar dentro do método e a gente vê lá o que ele está fazendo. Então aqui, o nome desse campo aqui chama-se campo teste, que é o celular. Vou dar um cadastrar aqui. Ele parou aqui para mim, então eu vou clicar aqui nessa opção de Step Into Next Function ou pressionar F11. No caso de vocês podem pressionar F11. Quando eu clicar aqui, ele vai até o método. Quando eu passar o nome aqui em El, ele já diz assim, eu vou procurar todos os elementos cujo o name, né, cuja propriedade name chame-se campo teste. Então isso, pessoal, é uma boa prática de programação. A gente vai usar um código para diversas coisas. Antigamente, quando a gente programava de maneira... Dá um play aqui, ele exibiu aqui para mim, ó, o campo celular é obrigatório. Então antigamente, quando a gente programava de maneira, vamos dizer, errônea, a gente ia colocar um método desse para cada um. If campo nome é igual vazio, then exibe a mensagem. O campo nome não pode ficar vazio. Se o celular, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Nesse caso aqui, eu vou até voltar aqui o campo de novo para campo obrigatório. Deixa eu ver aqui o celular. Aqui eu dando um Ctrl Z, ele já desfaz aqui para mim, tá? Porque o IntelliSense aqui do Visual Studio, ele, na página que eu estiver, ele desfaz aquilo que eu fiz pela última vez, tá? Então voltar aqui, vou salvar. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte do aproveitamento de código. Eu vou tirar aqui. Isso aqui é só para a gente não ter que criar uma outra função para verificar os campos vazios. Se eu porventura colocar um outro nome no campo, não quero chamar de obrigatório, quero chamar de outro nome, então já está aqui especificado para a gente. E para essa videoaula não ficar muito longa, a gente continua na próxima. Até mais!